Já o Flamengo tem um atleta que pode ser suspenso por causa de dívida com o empresário. Já Pedro é o 6º maior artilheiro da história do Flamengo, números bem interessantes do centroavante. Últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Você tem alguma mínima ideia de quantos estrangeiros atuam na Série A do Campeonato Brasileiro? Se a gente contar atletas brasileiros que estão naturalizados por outros países, como por exemplo o Maurício, além dos gringos de fato, hoje temos 164 jogadores com outras nacionalidades disputando a elite do futebol nacional. São 49 argentinos, 31 colombianos, 10 equatorianos. Essas são os países com mais representantes. Outra pergunta que eu queria deixar para vocês: qual o clube da Série A com mais jogadores estrangeiros? Tem alguma ideia? Acertou quem se referiu ao Botafogo, líder disparado. São 14 estrangeiros, contra 12 do Remo e 11 de Atlético Paranaense, Grêmio e Internacional. Fluminense aparece com 10, o Flamengo, o Atlético Mineiro e o Palmeiras, além do São Paulo com 9. Importante registrar que para jogos do Campeonato Brasileiro você não pode relacionar mais do que 9 estrangeiros, seja como titular ou para o banco de reservas. Bragantino, Santos, Vasco e Vitória tem 8 gringos cada, Corinthians aparece com 7 estrangeiros, Bahia tem 6 estrangeiros, 5 do Cruzeiro, 4 do Curitiba, 3 da Chapecoense. O Mirassol é o time com menos gringos e seu elenco apenas 2. E Pedro já é o 6º maior artilheiro da história do Flamengo, com o gol marcado na vitória contra o Santos nesse domingo no Maracanã. Ele alcançou 161 gols com a camisa do Flamengo, se igualando a Gabigol como o artilheiro máximo do século e o 6º maior da história rubro-negra. O Pedro tem escrito capítulos tão legais no futebol do Rio que ele acaba de se tornar também o 4º maior artilheiro do Maracanã, ao lado de Doval. Somente Zico, Roberto Dinamite e Romário, 3 lendas do futebol brasileiro, balançaram mais as redes do que o Pedro no Maracanã. Use o espaço para comentário para dizer se o Pedro mereceria ou não estar na seleção brasileira que disputará a Copa do Mundo. Beleza? Se seu time está precisando de goleiro, pode pintar aqui uma grande oportunidade para julho. É que Lucas Perry, que brilhou com a camisa do Botafogo e chegou a ser convocado para a seleção brasileira, não vive a realidade que imaginava quando da transferência para o Leeds da Inglaterra. No fim de semana ele brilhou, colocando o Leeds na semifinal da Copa da Inglaterra, algo que não acontecia há 39 anos. Empate no tempo normal em 2-2 com o West Ham, na decisão por pênaltis, o brasileiro brilhou. Pois bem, quando se mudou do Lyon para o Leeds, o PR foi com a impressão e com a convicção de que se tornaria titular absoluto. E foi assim no início da temporada, mas recentemente ele tem sido reserva nos jogos do campeonato inglês e tem tido oportunidades apenas na Copa. E esse cenário tem frustrado o Lucas Perry, que entende que precisa jogar, por exemplo, para ser lembrado para a seleção brasileira. Importante contar que ele foi comprado pelo Leeds por 16 milhões de euros. Transferência do Botafogo para o Lyon, mais uma das várias transferências esquisitas feitas por John Textor por apenas 6 milhões e meio de euros. PR caberia no seu clube do coração? Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Bora falar sobre uma decisão diferente, tomada pelo Flamengo para sua estreia na Libertadores da América. Você sabe, o rubro-negro abre sua participação na competição intercontinental contra o Cusco, na cidade de Cusco, no Peru. Pois bem, por lá, a grande dificuldade é a altitude de 3.350 metros acima do nível do mar. O Flamengo chegou a cogitar ficar em Lima, partindo para Cusco apenas no dia da partida, mas os 1.100 quilômetros de distância, além de toda a dificuldade do traslado, levaram o Flamengo a optar pelo desembarque ainda nessa terça-feira na cidade de Cusco. A partida acontece na quarta noite e o time volta apenas na quinta, isso porque o aeroporto de Cusco fecha durante a madrugada. E aqui que vem a curiosidade: o Flamengo encontrou no centro de Cusco um hotel com quartos pressurizados, ou seja, esses quartos aumentam a entrada de oxigênio, minimizando a sensação de altitude. Quem estiver nesse quarto do hotel onde vai ficar hospedado o Flamengo, em vez de se sentir a 3.350 metros, vai ficar com uma sensação de mais ou menos 2.350 metros, efeitos bem menores da altitude. É óbvio que quando a bola rolar no campo, aí o Flamengo vai ter todas as dificuldades.
que a gente já está bem habituado, da bola mais rápida, da dificuldade para respirar, você puxa o ar, ele não vem, se cansa mais rápido, cada corrida e você perde o fôlego, enfim. Algo já meio natural para as edições de Libertadores da América. O Flamengo, que havia perdido na penúltima rodada para o Bragantino 3-0, se recuperou com vitória contra o Santos no último fim de semana e quer começar com o pé direito na Libertadores. Só uma última curiosidade, o fato desse hotel que o Flamengo escolheu estar no Centro Cultural de Cusco, bem próximo de uma igreja, onde as pessoas frequentam e caminham a pé, esse local não recebe ônibus. Então os jogadores vão ter de chegar ao hotel e sair do hotel em vans ou então em carros. Uma curiosidade a mais dessa estreia rubro-negra. E Pedrinho, presidente do Vasco, detonou 2 dirigentes de clubes rivais do Rio. BAP do Flamengo e John Textor, dono da SAF botafoguense. Declarações que surgiram nessa segunda-feira, depois de uma reunião na sede da CBF, para debater sobre a criação de uma liga única que representaria os clubes na construção do campeonato nacional e da discussão dos direitos de transmissão. Bora para as declarações, primeiro do Pedrinho falando sobre o presidente do Flamengo, BAP. Recentemente o presidente do Flamengo falou diversas vezes com sua prepotência e arrogância num tom que não me agrada. Quando eu pego um empréstimo com a Crefisa e o empréstimo é feito porque o CDI era mais baixo e eu pago menos. A preocupação dele não era o empréstimo, mas sim, de uma forma indireta, ele insinuou que eu pego o empréstimo no dia que eu perco por 3-0 por Palmeiras. Então, ele está colocando em dúvida o meu caráter, o caráter do meu treinador e o caráter de um elenco de 30 jogadores. Só para explicar essa história, no ano passado, o Vasco pegou 80 milhões de reais emprestados na Crefisa e acabou perdendo para o Palmeiras, que brigava com o Flamengo pelo título do Campeonato Nacional. O BAP fez uma série de insinuações que irritaram demais o presidente vascaíno. O Pedrinho ainda completou: como eu posso acreditar que uma liga vai funcionar sob o controle de pessoas que administram um clube dessa maneira. Sobre John Textor, abre aspas para o Pedrinho, o ainda dono do Botafogo, o Textor, que qualquer comentário que ele tenha que falar sobre a situação do Botafogo, ele diz respeito ao Vasco da Gama. Não é a primeira vez. Ele não sabe o que é o Vasco, para brincar com certas frases. Tenho muito respeito ao Botafogo e seus torcedores, crianças, adultos, idosos, por isso minha solidariedade ao clube e ao João Paulo, o presidente. Não sei o que vai acontecer com o Botafogo e não me interessa. Pedrinho lembrando de toda a dificuldade financeira, SAF do Botafogo é de longe a que mais deve no país, algo na casa dos 3 bilhões de reais. Preciso te contar que o Flamengo chegou a tentar a contratação de Neymar, pelo menos foi o que garantiu Marcos Braz em entrevista ao Lance nas últimas horas. Essa tentativa ocorreu em 2023, quando o Neymar começava a projetar sua saída do PSG. A relação com torcedores não era boa e o desgaste com dirigentes do clube francês aumentava. Chegou a existir um protesto de torcedores do PSG na casa do Neymar. Você vai lembrar que naquela temporada ele acabou se mudando para o Al Hilal, numa das operações mais vultuosas da história do futebol em todos os tempos. Marcos Braz explicou o seguinte, abre aspas, cheguei a conversar com o pai do Neymar, que é a pessoa que trata da carreira dele quando o Neymar estava no PSG, mas ele tinha um contrato que, em determinado momento, ele poderia exercer uma opção e, a partir de outro momento, era o clube que poderia exercer, e o time deixou claro que iria exercer. O Braz ainda completou, na época era um tipo de contratação que não dava para sair do caixa do Flamengo. Ali tinha que ter uma conversa com o pai e construir um projeto financeiro. Me trataram com muito respeito, uma relação de muito carinho e respeito por mim e pelo Flamengo. Porém, não tivemos a condição de contratá-lo na época do PSG. O tempo passou e eu cheguei a contar para vocês que o Neymar se ofereceu 2 vezes para jogar no Flamengo. Quando da volta dele ao Brasil, para se acertar com o Santos no ano passado, e antes da última renovação de contrato. Nos 2 momentos, o Felipe Luiz foi a grande figura contrária à chegada do Neymar, entendendo que hoje sua capacidade física o impede de ser um jogador produtivo que vá figurar bem com a camisa do Fla. Você acha que ainda caberia no rubro-negro? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. E tem jogador no Flamengo correndo o risco de ser suspenso por causa de uma dívida.
é que Emerson Royal, reserva da lateral direita, foi condenado pela CNRD, Câmara Nacional de Resolução em Disputas, a pagar 650 mil euros ou 3 milhões e 900 mil reais a André Cury. Essa dívida é referente a 2021, natural que seja relacionada à época de intermediação. O Cury o representava, o contrato foi rescindido, o jogador não fez o aporte que deveria e hoje a dívida é de 3 milhões e 900 mil reais. Aqui vem a parte importante, a CNRD deu ao Royal a chance de quitar essa dívida até 13 de abril, ou ele pode até ser suspenso de suas atividades como atleta de futebol profissional. Confesso que me surpreendi com tal chance, não me parece nada lógico, mas é o que a CNRD está batalhando. Só para completar, Flamengo estreia na noite dessa quarta-feira contra o Cusco, jogo da Libertadores, na cidade de Cusco, a 3.350 metros acima do nível do mar. Fala, minha família, beleza? Mais um giro de notícia para vocês. Acompanha o nosso tudo falando aqui do Mengão. Então peço humildemente para vocês chegarem dando like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para ficar sempre atualizado sobre tudo que está sendo falado, especulado, noticiado, informado nos bastidores do maior clube do Brasil. A gente encerra nossa edição por aqui. Um grande abraço para você, siga para mais e até o próximo vídeo. Lembrando que hoje tem jogo, né? 5-0 Flamengo hoje, eu não comemoro se for menos que isso. Deixa no comentário a sua opinião quanto vai ser o jogo de hoje, valeu? Um grande abraço e até o próximo vídeo, fui.